Estamos entrando hoje naquilo que a cristandade tem chamado ao longo da história de semanas de advento. São os 4 domingos anteriores ao período que se celebra o nascimento de Jesus. E nesses 4 domingos, geralmente na nossa comunidade, nós tratamos de mensagens que falem da encarnação, o mistério da encarnação de Jesus. Obviamente que nós não sabemos a data que Jesus nasceu e nem sequer nos foi dito para que nós celebrássemos em dia aquele ou outro, mas a palavra do Senhor nos mostra muita celebração no ato do nascimento de Jesus. E toda a cristandade, desde o início da igreja primitiva, tem guardado tempo para meditar nesse mistério da encarnação de Jesus. Em algum momento se convencionou colocar aqui no Ocidente, nessa data mais para o final do ano, a igreja copta, a igreja dos cristãos orientais, celebram em uma outra data, mas é fato de que ao longo da história se guardou tempo para meditação no mistério da encarnação. Como comunidade de fé, nós aproveitamos esse tempo em que as pessoas estão mais abertas a ouvir a mensagem do Evangelho, como também uma ponte para falarmos daquele que é verdadeiramente o sentido das nossas vidas e aquele que de fato nasceu. Jesus veio para morrer. Jesus veio para pagar pelos nossos pecados. E isso aconteceu por meio da sua encarnação. Então há muita celebração no ato da encarnação de Jesus. Os anjos cantam, como nós cantamos hoje. Diz o texto lá de Lucas, que eles cantavam glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem Deus estende o seu favor. Nós vemos o cântico de Maria, quando lhe é anunciada a sua gravidez miraculosa, e ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Há muita música, há muita celebração no ato da encarnação de Jesus. E nós aproveitamos este tempo, inclusive, para também nos lembrarmos da sua encarnação. Nós vamos começar hoje pensando no anúncio a respeito do Messias. O anúncio que é feito pelo profeta Isaías, um dos profetas que mais anunciou de maneira messiânica as profecias que Deus lhe deu. Ele que mais falou a respeito do Messias que haveria de vir. E hoje nós vamos começar uma série baseada aqui em Isaías capítulo 9, principalmente nos versículos 6 e 7, mas hoje eu quero ler com os irmãos a partir do versículo 1, pensando nestes nomes que são dados a este Messias profetizado. Diz a palavra do Senhor, Isaías capítulo 9, no versículo 1, a minha versão é a Nova Almeida atualizada, diz assim a palavra do Senhor: mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Porque toda a bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha, e toda roupa revolvida em sangue, serão queimadas e servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Quero ler mais uma vez com você o versículo 6, que diz: pois um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Essa é a palavra do Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações mediante a exposição da sua palavra, no nome de Jesus. Amém? Ao longo das próximas semanas, nós vamos meditar nestes títulos que são dados por Isaías, obviamente títulos dados por Deus, por intermédio de Isaías, para este prometido Rei Messias. É bom pensarmos no período histórico em que Isaías está escrevendo esse texto,
em que Isaías está no reino do sul. O reino de Israel havia se dividido em duas partes. Eu tenho até uma imagenzinha, você consegue colocar aí para a gente, Lucas? A imagenzinha para a gente, do mapa, aqui, do lado esquerdo, você consegue ver aqui o reino de Israel dividido. Durante muito tempo, este reino foi um reino só, das 12 tribos de Israel, que foram governadas primeiramente por Saul, depois Davi e por último Salomão. Um dos descendentes de Salomão deu a doida, não vou contar a história toda, mas tem um racha, né? E aí se racha entre as tribos do norte, num território que passou a ser conhecido como território de Israel, cuja capital passa a ser Samaria, e o reino do sul, que começa a ser chamado de Judá, cuja capital é Jerusalém. É a partir desse momento, que depois vem algumas guerras e vão acontecendo ali, que o povo da região norte vai se misturando com outros povos, vai perdendo a sua identidade, e vão se tornar posteriormente aquilo que nós conhecemos no Novo Testamento como os samaritanos. E todos aqueles que voltam do exílio babilônico, vão primeiramente voltar para Judá. E é por isso que a partir desse momento, os hebreus, os israelitas, passam também a ser chamados de judeus. Então, os judeus seriam estes povos originários, mas hoje todo o israelita também se considera um judeu, porque o judeu também é visto como uma religião. Mas como forma de divisão, é isso que nós vemos, o reino dividido. Isaías está profetizando aqui cerca de 700 anos antes de Jesus. No século 8º antes de Jesus, Isaías está profetizando a partir do reino do sul, e ele está falando a respeito das coisas que hão de acontecer. O livro de Isaías é uma mescla de anúncio de juízo e anúncio de misericórdia. Em todo o tempo, Isaías está chamando o povo ao arrependimento, e dizendo que o povo se continuar de maneira obstinada, seguindo o seu próprio coração, se voltando contra Deus, que eles serão afastados da sua própria terra, que a terra será destruída. Mas ao mesmo tempo, Isaías, em todo momento, volta para a promessa messiânica, de que a terra será novamente reconstruída, que o povo será novamente trazido de volta, e que o reino acontecerá de maneira justa, santa e perfeita. É esse o quadro que nós temos. Isaías está profetizando agora, primeiramente aos seus, mas também ao reino do norte, falando aqui no versículo 1, como nós lemos, no capítulo 9, verso 1, pode voltar agora para mim, capítulo 9, verso 1 diz: mas para a terra que estava aflita, não continuará na escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Eu falei para tirar o mapa, mas pode voltar o mapa de novo, que agora a gente vai conseguir ver do lado de cá essas regiões e entender um pouco da palavra à luz, também do escopo geográfico, nos ajuda a perceber quanta riqueza nós temos nesses pequenos detalhes. Se você olhar ali em cima, onde tem as duas bolinhas, os dois pins, sabe? Tipo do Google Maps, né? Ali você vê lá em cima, Naftali, e aqui embaixo, Zebulon. Quando os assírios vêm destruir Israel, o reino do norte, eles entram por ali. E nesse processo em que Isaías está anunciando a palavra do Senhor, já havia começado um levante assírio. Só cerca de 10 anos depois é que o reino do norte vai ser todo destruído. Mas essa região de Naftali e Zebulon já estava sitiada, já estava dominada. E aqui Deus está falando por meio de Isaías, de que essas terras que experimentaram tão grande devastação, também experimentariam um grande renovo. Elas teriam seu caminho tornado glorioso. E não sei se te interessa saber isso, mas este caminho é exatamente aquilo que nós conhecemos no Novo Testamento como a região da Galileia, onde Jesus iniciou o seu ministério. Jesus nasce em Belém, vem para Nazaré, é criado em Nazaré, e passa boa parte do seu ministério, quase todo o seu ministério, exatamente nessa região de Naftali e Zebulon, conhecida como a Galileia dos gentios. Então o texto diz, no verso 2, que o povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Aqui o anúncio de Isaías a esse povo é: olha, vai vir tempos difíceis, mas virá também um tempo de bênção.
Talvez na cabeça destas pessoas que estão ouvindo pela primeira vez, eles não têm uma visão do Messias que nós temos. Nós sabemos muito mais do que Isaías sabia. Já parou para pensar nisso? O privilégio que nós temos? Nós sabemos muito mais sobre a história da redenção que Isaías teve acesso. Então o povo está pensando sobre toda essa tribulação. Isaías está lá no Reino do Sul, agora juntamente com o rei Acás. E Acás está desesperado, pensando em fazer alianças com o rei da Síria. Mas a resposta de Deus por meio de Isaías é: não, a vitória não vem por estratégias militares, a vitória não vem por cavalos, cavaleiros, poderes, e nem por se subjugar a deuses pagãos ou autoridades pagãs. O que Isaías está dizendo é que virá uma resposta do próprio Deus, virá do trono de Davi alguém que vai julgar com justiça. Talvez na cabeça desses que estão ouvindo pela primeira vez, estão pensando no filho de Acás, um homem chamado Ezequias, que foi de fato um dos melhores reis que Israel teve. Na verdade, segundo Reis, capítulo 18, verso 5, vai dizer que Ezequias confiou no Senhor, o Deus de Israel, de maneira que não houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes, nem depois dele. Talvez na cabeça daquele povo estavam dizendo: então é esse que vai ser o rei Messias, o rei prometido, aquele que vai estabelecer paz para sempre, que não vai ter guerra nunca mais, que vai ter justiça para sempre. Bom, mas a gente sabe que não foi esse o desfecho. Não foi esse o desfecho para Israel, não tem sido esse o desfecho para Israel, mesmo porque, quando nós pensamos em profecia na Escritura, precisamos ter uma visão um pouco mais alargada. Quando olhamos para o Antigo Testamento, vemos muitos símbolos, vemos muitas sombras, muitos anúncios, muitas parábolas, histórias que são contadas, recontadas e vividas, mas que apontam para uma realidade maior, que apontam para o verdadeiro Messias, que apontam para Jesus. Quando pensamos a respeito dessas palavras e dessa profecia, podemos pensar neste Cristo que começa o seu ministério lá na Galileia, exatamente nesse lugar onde se experimentou tamanha destruição. Esse é o início do ministério de Jesus, onde ele fez atos gloriosos, onde ele ressuscitou pessoas, onde ele curou pessoas, onde ele expulsou demônios, onde ele pregou as boas novas do Evangelho. Jesus é este que vem para a região de Zebulon e Naftali, e começa a anunciar essa glória. João vai nos dizer que esse próprio Jesus se denomina a luz do mundo. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. E o texto que nós lemos do versículo 2 diz que o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Jesus é essa luz anunciada. Na perspectiva profética, nós vemos algumas coisas que aconteceram no tempo de Isaías, mas que apontavam lá para Jesus. Assim como nós vemos muitas coisas que foram vividas por Jesus, que também estão apontando lá para a consumação, quando todas as coisas serão feitas perfeitas. Nós costumamos dizer que, no que diz respeito aí a essa perspectiva profética, é como se você estivesse olhando para uma cadeia de montanhas, e você vê todas mais ou menos iguais, mas algumas estão mais para frente, outras estão um pouco mais para trás, não dá para saber ao certo qual que está mais à frente, qual que está mais atrás, porque a gente tem uma perspectiva de um quadro fechado. Quando vemos algumas profecias, principalmente as profecias messiânicas, o que vemos é isso, vemos anúncios que vão se mostrando, se revelando, passo a passo, parte a parte. E ao contemplarmos o anúncio de Isaías, podemos olhar para o próprio Cristo. Sim, a resposta para Israel não era se subjugar ao Império Assírio, não era ter um grande exército, uma grande força militar. A resposta para Israel está aí no versículo 6, é um menino que nasceu, um filho que foi dado, o Deus poderoso se fazendo carne, entrando em nosso mundo. Que contrassenso! Em meio a impérios grandiosos, a Síria, um dos impérios mais terríveis e temíveis que já se ouviu falar na face da terra. Dizia-se que onde os assírios passavam, nem grama nascia mais. Eles tinham rituais de crueldade com os seus inimigos. Mas a resposta é o menino. E que menino é esse? Como esse menino pode ser a resposta de fato para Israel?
E então o texto vai nos mostrar que esse não é qualquer menino, não é simplesmente um filho de um rei, não é simplesmente um filho de Davi, mas ele recebe estes 4 títulos: maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. 4 títulos que descrevem este Messias aguardado, este rei esperado. E hoje nós vamos meditar no primeiro destes títulos, que é maravilhoso conselheiro. Em algumas versões nós encontramos uma vírgula, maravilhoso, vírgula, conselheiro. Hoje já é um consenso muito maior de que o que nós temos aqui são duplinhas, de um qualificativo e um indicativo. Então, um conselheiro maravilhoso, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, o Deus forte. Então, essas duas palavras estão conectadas. E elas falam das nossas necessidades. Cada uma dessas descrições, cada um destes atributos que são apresentados para este rei Messias, vão exatamente de encontro com as nossas necessidades. Primeiro, porque nós vivemos em um mundo muito confuso, de muita confusão moral, muita confusão espiritual. Se mostra que a sabedoria desse mundo falhou, os governos desse mundo falharam. Uns tentam, conseguem por um tempo, fracassam por outro. Nós vemos um mundo em que as pessoas estão cada vez mais perdidas na sua própria identidade, já não sabem o que são, não sabem o seu próprio gênero, não sabem nem se são humanos ou se são animais, se identificam com cobra, com tartaruga, com caranguejo, se identificam com um cachorro. Esses dias eu estava vendo na televisão, não sei se você viu isso, a pessoa colocou uma coleira e ia sendo arrastado pela cidade, porque se identificava como um cachorro. Uma pessoa que queria mudar os seus documentos porque ela se identificava como um cavalo. Assim, gente, é cada vez mais difícil de entender as pessoas. Está cada vez mais difícil da gente se entender. Muito se define a partir de critérios subjetivos. Você é aquilo que você sente. Faça o que você quiser. Faça o que te der vontade. E as nossas identidades estão cada vez mais diluídas nessa amálgama de ideias, de ideologias, nessa tentativa de nos parecermos mais globais, pegando cultura de um lado, de outro, e quando o tempo passa, nós não somos mais nós mesmos. Há muita confusão no mundo no qual nós vivemos. Se multiplicam os gurus, se multiplicam os mentores, que vão te dizer exatamente o que você precisa saber para ser feliz. Exatamente o que você precisa ser para ter sucesso. Gurus se avolumam. Pessoas compram cursos e mais cursos, mentorias e mais mentorias. Não que tenha um problema em aprender, não, é bom aprender. O problema é quando a gente precisa aprender porque a gente nem sabe quem a gente é. Perdemos a identidade, perdemos as nossas características, e o mundo no qual nós vivemos é um mundo de profunda confusão, ética, moral e espiritual. Pessoas mudando de religião de um lado para o outro, de igreja de um lado para o outro. Fui surpreendido recentemente com algumas pessoas, alguns amigos, que eram aguerridos defensores da igreja protestante, que pregavam em congressos, e que agora se converteram, reconverteram, desconverteram, não sei, se tornaram católicos novamente. Um movimento que está acontecendo de todos os lados, gente que sai da igreja A e vai para a igreja B, sem se perguntar muito bem por que está fazendo isso. Um tempo de profunda confusão espiritual. E a pergunta que fica é: quem é que tem apontado a nossa identidade? Quem tem definido a nossa identidade? Qual é o conselho ao qual nós ouvimos? O que Isaías está dizendo é que uma das características deste rei Messias é que ele é um maravilhoso conselheiro. Ele tem conselhos, ele tem instruções, ele tem estratégias. Sabe que de vez em quando os meus filhos estão brigando, e às vezes eu estou distante, e eu falo: olha, se acertem aí, viu? E nem sempre dá certo, né? E aí eu preciso encarnar a palavra, né? Ir até onde eles estão, e falar com eles, de maneira um pouco mais firme, aquilo que precisa ser feito. Sabe que a sabedoria desse mundo nos mostra que nós não conseguimos ouvir a voz de Deus, a não ser que Ele venha até nós, olhe nos nossos olhos e diga de fato o que a gente precisa ouvir. E Ele fez isso na pessoa de Cristo.
Este maravilhoso conselheiro teve que entrar na nossa realidade, porque nós não ouvíamos a sua voz. Ele se fez carne para que pudéssemos compreender no nosso idioma o que de fato Ele está dizendo. E ao pensarmos então neste tema, maravilhoso conselheiro, a palavra maravilhoso aqui no hebraico é uma palavra engraçada, é a palavra Pelé. Sabia disso? Estou brincando não, é a palavra Pelé. Maravilhoso é muito mais do que algo bom e grandioso. A ideia de maravilhoso é algo que é extraordinário, é algo que ultrapassa aquilo que é comum, algo que é assombroso, admirável. E geralmente se trata das coisas que Deus faz, as maravilhas que Deus tem feito. Veja, coisas grandes e maravilhosas Deus tem feito. Geralmente no Antigo Testamento, quando se usa essa palavra Pelé, está se falando a respeito de um ato maravilhoso, divino, que foi feito pelo próprio Deus. Então, não é simplesmente um conselho bom, não é simplesmente uma palavra boa, mas é uma palavra que é extraordinária. É um agir divino, carrega essa transcendência, carrega esses atos maravilhosos de Deus. Então isso é o maravilhoso. Por outro lado, nós vemos o conselheiro. E a ideia de conselheiro está muito massificada nos dias de hoje também, né? Essa ideia de conselheiro, tem muito conselheiro para tudo. E geralmente a gente acha que conselho é algo que alguém dá e a gente faz se quer ou se não quer, né? Vou te dar um conselho, você vê aí, então. Mas não é essa a ideia de Isaías. O que ele está falando aqui, e agora a gente tenta remeter lá para os filmes que a gente já assistiu, de reis, sabe? Que o rei tem o seu conselho. Ele chama lá o seu ministro da agricultura, né? O ministro da guerra, aquele que conhece toda a região, e se reúne o conselho. E com base nesse conselho, o rei toma decisões assertivas. Então a palavra aqui poderia ser traduzida mais literalmente como estrategista. Alguém que sabe de maneira muito precisa aquilo que se precisa fazer. Não é só um conselho do tipo, faz se você quiser, mas é um apontamento, uma estratégia que é extraordinária, que ultrapassa o normal, que é maravilhoso, que é um próprio ato de Deus. Não é alguém que está simplesmente dando boas dicas, mas é alguém que está mostrando planos extraordinários e divinos para as nossas vidas. Ao pensarmos nisso, pensamos no Deus que se reúne em conselho. A pergunta é, quem pode dar conselhos para Deus? Alguém pode dar conselhos para Deus? Essa é a pergunta do apóstolo Paulo. Quem conhece a mente do Senhor, senão Ele mesmo? Mas nós vemos o conselho de Deus acontecendo nas Escrituras. No início, em Gênesis capítulo 1, vemos a Santa Trindade em conselho, dizendo, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus se aconselhando consigo mesmo, nessa unidade trinitariana. Deus falando consigo mesmo. A sabedoria é apontada na Escritura, até mesmo personificada na Escritura, como o arquiteto da realidade. Quando nós lemos Provérbios, o capítulo 8, nós vemos a própria sabedoria falando, como se ela estivesse ali encarnada, dizendo onde ela estava e o que é que ela fez. Provérbios capítulo 8, verso 22 diz assim, o Senhor me possuía. Pense, essas são palavras daquilo que está sendo chamado aqui de a sabedoria. Provérbios 8, 22 diz, o Senhor me possuía no início da sua obra, antes das suas obras mais antigas. Fui estabelecida desde a eternidade, desde o princípio, antes do começo da terra. Nasci antes de haver abismo, quando ainda não havia fontes carregadas de água, antes que os montes fossem firmados, antes de haver colinas, eu nasci. Deus ainda não tinha feito a terra, nem os seus campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Eu estava lá, quando Ele preparava os céus, quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, estava lá, quando Ele firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar os seus limites, para que as águas não transgredissem a sua ordem, quando Ele compunha os fundamentos da terra. Diz o verso 30, eu estava com Ele e era o seu arquiteto. Dia após dia, eu era a sua alegria, divertindo-me em todo o tempo na sua presença, divertindo-me no seu mundo habitável e achando alegria junto aos filhos dos homens. Nós vemos uma poesia tão bela, falando desta sabedoria, que estava com Deus desde o início.
A ideia não é de algo que nasceu como algo que foi criado. A ideia é de algo que é anterior a tudo que existe. É de algo que estava lá com Deus quando as coisas passaram a existir. Quando Deus começou a dizer, haja luz, haja o firmamento, que haja terra. Quando Deus começou a compor todas as coisas, a sabedoria está dizendo, eu estava lá. E eu era o arquiteto. Eu era a sabedoria que governava as mãos do Criador. O mesmo conselho intratrinitário que disse, façamos o homem à nossa imagem, estava ali, agindo no início de todas as coisas. E por que é importante sabermos isso, queridos? Porque toda a realidade foi estruturada em cima da sabedoria de Deus, em cima do conselho de Deus. As coisas são o que são, ou melhor, deveriam ser o que são, porque Deus assim as construiu. E todas as vezes que nós tomamos atalhos, todas as vezes que nós tentamos usar uma outra lógica, que não a lógica que está estruturada o universo, nós vamos nos dar mal, nós vamos quebrar a cara, nós vamos nos machucar. Foi assim com os nossos primeiros pais, quando eles escolheram o caminho da desobediência, o caminho do afastamento, e saíram deste caminho de sabedoria para viver em rebeldia. E essa tem sido a nossa sina enquanto humanidade. Ora, ouvimos a sabedoria e praticamos, e experimentamos dos seus frutos. Ora, desprezamos a sabedoria, ouvimos o nosso próprio coração, confundimos a gente, confundimos os outros e quebramos o mundo. A sabedoria estruturou todas as coisas. E a Bíblia vai nos dizer, no Novo Testamento, que Cristo é a sabedoria de Deus. Jesus é a própria sabedoria encarnada. A pergunta é, quem conhece a mente do Senhor, senão Ele mesmo? Quem é que pode aconselhar o Senhor? Quem pode entrar no seu santo conselho? Somente o próprio Deus. Somente Cristo pode nos trazer aquilo que nós de fato precisamos. E como é que Cristo então encarna esse título de maravilhoso conselheiro? Bom, como eu disse, a Bíblia nos diz de maneira muito clara, lá em Colossenses capítulo 2, verso 3, que nele, em Jesus, estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Hebreus capítulo 1, os versos 1 e 2, nos falam também que antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, mas nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Cristo estruturou o universo, ou como diz o apóstolo João, no seu livro, no seu evangelho, João capítulo 1, nos versos 1 em diante, João diz que no princípio era o verbo, a palavra, e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus, e olha o verso 3, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. O anúncio de Isaías é que viria a luz. E João está dizendo, a luz veio. A luz dos homens. O Cristo encarnado. O Verbo encarnado. A sabedoria que arquitetou o universo. Aquele que está no santo conselho de Deus. Aquele que é Deus. Aquele que é sabedoria. É por isso que este que é apresentado como Rei Messias, não tem um conselho que o aconselhe. Ele é o conselheiro. O título é dele, ele é o maravilhoso conselheiro. Os grandes reis tinham seus especialistas e precisavam de muitas opiniões, mas este rei governa de maneira justa, de maneira santa, de maneira completa, tendo o seu próprio conselho como maravilhoso. Ele sabe todas as coisas, ele traça todas as coisas, ele tem de fato aquilo que ele necessita para as estratégias funcionarem exatamente como ele espera. Ao pensarmos na figura de Jesus, vemos isso na sua encarnação, no seu ministério público. Jesus foi esse que pregou às multidões, e as multidões ficavam maravilhadas com o seu ensino. Marcos capítulo 1, verso 22, diz o texto que maravilhavam-se com a sua doutrina. Uma doutrina maravilhosa. Um conselho maravilhoso. Diz o texto que eles se maravilhavam com a sua doutrina, porque os ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os escribas.
No seu ministério público, Jesus foi ouvido por multidões e falava com profunda autoridade. Jesus revelou o coração de homens e mulheres. Assentado à beira de um poço, em João capítulo 4, ele fala para uma mulher: vai buscar o seu marido, lembra do texto? E ela diz: eu não tenho marido. E ele diz: exatamente, já teve 4, e esse que está contigo não é o seu marido. Jesus conhecia o coração, Jesus conhecia a intimidade, Jesus conhecia aquilo que não era dito. Em outro momento, vem algumas pessoas até Jesus, lá em Mateus capítulo 21, e começam a tentar persuadi-lo, colocar pegadinhas para que ele pudesse cair, e ele dava respostas estratégicas, respostas que deixavam todo mundo desconcertado. Você lembra de um momento que chegaram até ele e disseram: olha, será que a gente tem que pagar imposto ou não paga imposto? Aí Jesus tinha ali, né, uma sinuca de bico. Se ele fala, paga imposto, fala, então você é um traidor da pátria, você é um traidor dos judeus, você está indo para os romanos. Mas se ele fala, não paga, aí, ó, está vendo? Aqui um sonegador de impostos, tem que ser preso. Então qualquer resposta que Jesus desse seria um problema. E a resposta que Jesus diz é: vocês têm uma moedinha aí? Eles dizem: tem, aqui a moeda. Que cara que tem aí nessa moeda? Eles dizem: é a cara de César. E ele diz: então você dá a César o que é de César e dá para Deus o que é de Deus. E eles não conseguem pegá-lo. Há um outro momento em que trazem até ele uma mulher que foi pega em flagrante adultério. Só trazem a mulher, não trazem o homem, só trazem a mulher. E perguntam para Jesus: a lei de Moisés diz que tem que apedrejar, e você? O que você diz? E de novo, Jesus está naquela cena. Se eu disser não apedreja, vão dizer está indo contra Moisés. Se eu disser apedreja, vão dizer onde está o amor, onde está a misericórdia? E qual é a resposta de Jesus? Assentado no chão, riscando o chão, ele diz: aquele que não tiver pecados, que atire a primeira pedra. Uma sabedoria extraordinária. Chegam até Jesus para perguntar a ele qual era o poder ao qual ele exercia tudo o que ele fazia. Conhecendo o coração destes homens, Jesus pergunta para eles e deixa eles desconcertados: o batismo que João faz, João Batista, é um batismo dos céus ou é um batismo dos homens? Está lá em Mateus capítulo 21. E eles ficam sem responder, porque se eles dissessem que é um batismo dos céus, eles iam se complicar, porque eles não estavam se arrependendo. E se dissesse que era um batismo dos homens, eles iam se complicar com o povo, porque o povo gostava de ouvir João, e tinha João como um grande profeta. Jesus ensinou com maestria, Jesus conhecia o coração dos seres humanos, Jesus agia com inteligência, Jesus agia com experiência, e mais, queridos, e isso é o que mais me encanta em toda a história da narrativa da paixão de Cristo. Jesus é este que tem uma sabedoria acompanhada de misericórdia, acompanhada de compaixão, que chora com quem chora, que chora com a dor do outro, que abraça os necessitados, que abraça as crianças, e tem uma campanha de marketing da mais esquisita e mais perfeita do que você pode imaginar. Se você pensasse em alguém que deveria ser grande no mundo, você diria: bom, eu sou Deus, então eu vou encarnar ali no palácio real, no lugar mais importante do mundo. Mas Jesus se encarna em um vilarejozinho, em uma menina simples, nasce em meio a trapos, em uma estalagem, na garagem de uma estalagem. Ali ele é criado depois na região da Galileia dos judeus, na região de Nazaré, um povoadozinho muito minúsculo, pequenininho, ao ponto de quando Jesus começa a chamar os seus discípulos, ele chama Filipe vê que ele é o Messias e corre para chamar Natanael, e ele diz: Natanael, acho que eu achei o Messias, o Jesus lá de Nazaré. E a resposta de Natanael é: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Jesus cresceu numa região isolada, cheio de pessoas simples, cresceu ali, escolheu para si 12 homens problemáticos, rejeitados no ofício religioso, por isso pescadores e outros ofícios, porque não tinham passado na escola dos rabinos para continuar aprendendo. E Jesus escolhe 12 homens problemáticos, rejeitados, turrões. Jesus coloca no seu grupo um homem que falava antes de pensar, Pedro.
Pedro falava e depois pensava. Jesus coloca no mesmo grupo Mateus, que era um publicano, cobrador de impostos, reconhecido por Israel como um traidor da pátria, alguém que havia se vendido para Roma. E no mesmo grupo ele coloca um homem chamado Simão, o Zelote. Os zelotes eram um grupo de pessoas revolucionários, que matava soldados romanos e que tinham um fascínio por matar publicanos, porque os considerava gente da pior espécie. E Jesus coloca no mesmo grupo essa galera cheia de caco, cheio de problema, e confia a esses 12 homens a palavra que mudaria o mundo. Jesus fez coisas assim, grandiosas, mas com gente rejeitada. E quando fazia coisas grandiosas, ainda dizia para esse povo: não conte a ninguém, não fale a ninguém. Estou falando, a campanha de marketing de Jesus era muito ruim, mas ele tem um maravilhoso conselho, ele sabe como as coisas funcionam. Jesus morre como um bandido, pregado como um maldito na cruz, depois de só 3 anos de ministério, um ministério muito curto, se você pensar em toda a carreira dos profetas do Antigo Testamento. Ele morre e ele ressuscita, e as primeiras testemunhas da sua ressurreição são mulheres, o que no mundo antigo não contava como testemunho público. Dentre essas mulheres, havia uma conhecida por ter sido expelido dela 7 demônios. Não eram só mulheres, era também uma mulher que não tinha lá uma boa fama. E Jesus escolheu se apresentar para essa mulher. Boa campanha de marketing, né? E depois de tudo isso, o que nós vemos é a palavra de Deus se espalhando ao longo desses 2000 anos, e transformando gente de todo o continente, de todo povo, toda tribo, toda língua, toda nação. Porque Ele tem um conselho melhor que o nosso, que Ele tem estratégias muito melhores que a nossa. Às vezes a gente acha que sabe o que está fazendo, mas Ele sim sabe o que está fazendo. Ele é estrategista, um maravilhoso estrategista. Ou como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 18, diz o texto: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Jesus é a sabedoria. A mensagem do Evangelho, que é loucura para alguns, é a verdadeira sabedoria que organiza o nosso caos, que organiza o nosso caos interno, que organiza a nossa vida, que organiza esse mundo. É a palavra do Evangelho, que para todos aí fora pode parecer uma loucura. E essa obra continua acontecendo. Quando Jesus diz aos seus discípulos que morreria e seria levado aos céus, Ele diz que não deixaria os seus discípulos órfãos, mas que enviaria para nós o seu Espírito. E esse Espírito seria o nosso conselheiro. E no tempo de hoje, Jesus continua a falar conosco, por meio do seu Espírito, por meio do Espírito Santo, que é o nosso doce conselheiro. Então, à luz disso tudo, queridos, ao pensarmos nesse tema, nesse título, daquele que era esperado e profetizado por Isaías, e vemos tudo isso se encaixando tão perfeitamente na pessoa de Cristo, a pergunta que fica é: como é que eu recebo isso pessoalmente? Como eu tenho acesso a essa estratégia maravilhosa de como conduzir a vida, esse maravilhoso conselho? Como é que eu tomo parte disso? Bom, primeiramente é entendendo que Jesus não é apenas aquele que aponta o caminho. Jesus é o próprio caminho. Jesus é o próprio lugar onde nós devemos estar, caminhar e ir em direção. Não só isso, Jesus nos diz o que fazer, Jesus é o que nós precisamos fazer, e Ele está conosco enquanto fazemos. Ele caminha conosco. Se nós queremos receber pessoalmente esta verdade, o que nós precisamos nos lembrar é reconhecer que nós não sabemos viver de fato. Precisamos reconhecer que a nossa sabedoria é falível e nos entregar ao pleno senhorio de Jesus. Nos render ao pleno senhorio de Jesus. Como nós recebemos dessa sabedoria que vem do alto, como nós recebemos deste conselho maravilhoso, nós falamos com Ele, nós falamos com Jesus, nós falamos com Ele em oração,
Como diz o apóstolo, como diz Tiago, nós meditamos há um tempo atrás, no capítulo 1, aquele que quer sabedoria, peça a Deus, que dá de maneira generosa. Nós podemos falar com Deus. Deus sabe aquilo que a gente conta para Ele, mas Deus sabe aquilo que a gente não conta para Ele, e mais, Deus sabe aquilo que a gente nem sabe a respeito de nós. Por isso Ele tem uma visão muito melhor do que a nossa, a respeito da nossa própria vida. Aquilo que confessamos, aquilo que nós não contamos, aquilo que nós não sabemos, eu posso pedir a Deus que me dê sabedoria, porque Ele sabe o fim desde o começo. Se queremos esse maravilhoso conselho, se queremos viver esta verdade, precisamos passar por Cristo, que é o caminho, precisamos buscar em oração, falando com Ele, mas também precisamos buscar a sua voz, que está expressa na sua palavra. Paulo vai dizer em Colossenses capítulo 3, que habite ricamente a palavra de Cristo em nós. É por meio da sua palavra objetiva que nós traçamos as nossas vidas. É por meio da sua palavra objetiva que nós sabemos o que fazer e quando fazer as coisas. Infelizmente, de novo, vivemos num mundo onde a sabedoria é obtida em tantas fontes, mas se despreza a palavra do Senhor. Se quebra a vida, tentando viver a vida com base naquilo que é completamente diferente de como Deus estruturou o mundo para ser. Então nós buscamos na voz de Deus. E a voz de Deus está de maneira objetiva em sua palavra escrita. Mas Deus também fala conosco por meio do seu corpo, por meio do seu povo, por meio da sua igreja. Quando reunidos, cantamos louvores ao Senhor. Quando reunidos, abrimos a Bíblia e meditamos na palavra de Deus. Quando reunidos, oramos uns pelos outros, aconselhamos uns aos outros com conselhos que vêm da palavra de Deus, que passam também pelas nossas subjetividades, pelas nossas experiências, mas que são sempre filtrados e moldados pela palavra de Deus. Quando eu compartilho uma dor, quando eu compartilho uma vitória, quando eu compartilho uma palavra que Deus falou ao meu coração, assim Deus vai falando conosco, e nós vamos aprendendo o caminho do maravilhoso conselho, para guiar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, cada área da nossa vida, cada área do nosso ser, para sermos nesse mundo também um esplendor dessa glória. E quanto mais nós nos aproximamos deste maravilhoso conselheiro, o que é que nós nos tornamos? Bom, nós nos tornamos de desorientados em gente que agora é guiada, gente que tem rumo, gente que tem um alvo. Nós saímos de uma posição de autossuficiência, de necessidade de ter que ter todas as respostas, de saber todas as coisas. Saímos dessa postura e adotamos uma postura de dependência nas mãos daquele que sabe todas as coisas. Saímos de uma postura de alguém reativo, que só age com base na reação. Espera o outro fazer para então ver o que eu vou fazer. Espera o outro agir para então ver o que eu vou fazer. Deixa a vida me levar, como diria o Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. E tem muita gente vivendo assim. E nós saímos dessa postura quando temos Cristo como nosso maravilhoso conselheiro. Saímos dessa postura de reativos em gente que é guiada por propósitos eternos. Gente que tem um alvo, que está para além das coisas finitas, pequenas e dolorosas desse mundo. Nós saímos de uma postura de gente que estava isolada e passamos agora a ter uma companhia na nossa jornada, o próprio Cristo. Jesus disse várias vezes: vem e me segue, aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Nós caminhamos com Ele, Ele vai conosco. Nós seguimos os seus passos, nós seguimos o seu exemplo, nós seguimos a sua palavra, nós o seguimos porque Ele é o próprio caminho. Receber Cristo como um maravilhoso conselheiro é deixar de tomar decisões sozinho, para viver guiado pela sua palavra, rendido na sua presença e conduzido pelo seu Espírito. E uma vez que isso se torna real para nós, nós podemos manifestar isso ao mundo. Uma vez que passamos por este caminho e recebemos este maravilhoso conselheiro nas nossas vidas, aí também nós podemos, neste mundo, manifestar um maravilhoso conselho. E como é que nós fazemos isso? Bom, existem algumas formas práticas. Primeiro, escutando antes de falar. Assim como Jesus, revestido de humildade, de paciência, de amor, de empatia, ouvimos o outro.
emprestamos o nosso coração para o outro, emprestamos a nossa presença para o outro. Antes de dar respostas prontas, antes de julgar, antes de falar, a gente ouve e ouve com calma. Assim, estamos expressando o caráter do maravilhoso conselheiro. E segundo, nós respondemos com sabedoria, mas sabedoria bíblica. E não meramente as nossas opiniões, não meramente as coisas que a gente acha, mas para isso a gente precisa ter conhecimento. Precisamos nos aprofundar e conhecer a vontade de Deus e viver essa vontade nas nossas vidas, porque quando estivermos diante de alguém que precisa de um maravilhoso conselho, nós temos de onde tirar. O grande problema da maioria dos cristãos é que só procuram a palavra, só procuram a igreja, só procuram a Bíblia quando estão já no momento do caos, quando a cabeça já não pensa direito, quando as coisas já não funcionam mais. Mas nós somos chamados a inculcarmos essa palavra em tempo e fora de tempo, a nos aprofundarmos, a nos alimentarmos dessa palavra, a termos como um depósito no nosso coração, a entesourarmos essa palavra, para que quando ela for necessária, nós temos de onde tirar. Nós já sabemos, nós já aprendemos, Jesus já falou conosco, nós já experimentamos, nós já vivemos, e de repente estamos diante de alguém que precisa de um conselho que seja maravilhoso. Então nós ouvimos com atenção e damos um conselho com sabedoria bíblica. Em terceiro, caminhando junto com outras pessoas. Aquilo que também é chamado de discipulado. O mesmo Cristo que caminha conosco nos mandou a ir e fazer discípulos, a caminharmos com outros, a não só apontarmos caminhos, mas caminharmos com os outros pelo caminho. Você que é pai, você que é mãe, tem essa tarefa diária de, com seus pequeninos, acompanhá-los pelo caminho, a ensinar a criança no caminho, enquanto no caminho. Mas também somos chamados a termos filhos espirituais, a termos outros que nós apontamos para Cristo. E apontar para Cristo não é só falar, olha, Jesus te ama, e compartilhar uma mensagem do Evangelho, isso é ótimo. Às vezes, de fato, a pessoa é impactada pela palavra, mas essa é uma parte do processo, é uma parte da missão. A missão de Jesus a cada discípulo, a cada discípula é: vão e façam mais discípulos. Caminhe com outras pessoas. Nós vivemos tempos, queridos, em que cada vez mais está se terceirizando a responsabilidade espiritual. Um pastor não consegue cuidar de todas as pessoas. Quanto mais o grupo aumenta, pior fica. Mas essa nunca foi a estratégia de Jesus. A estratégia de Jesus é de parzinho, é um com o outro, são amigos, é gente com quem a gente compartilha a refeição, é gente com quem a gente consegue olhar no olho, sabe o que está sentindo, sabe como está sofrendo, porque está perto. E esse maravilhoso conselho flui de nós quando estamos ao alcance de outras pessoas. Quando não só falamos, mas quando vivemos acompanhados de outras pessoas a verdade do Evangelho, ensinando não só com as palavras, mas principalmente ensinando com os nossos passos. E por último, oferecendo consolo e orientação àqueles que nos cercam no tempo de caos. Assim, não só experimentamos a verdade do maravilhoso conselheiro que é o nosso caminho, mas somos também instrumentos desse maravilhoso conselho na vida de outras pessoas. Quando nós falamos da encarnação de Jesus, estamos falando do Messias que foi profetizado, desse que tem os títulos que se adequam exatamente às nossas mais profundas necessidades. O Deus forte, o maravilhoso conselheiro, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, na pessoa de Jesus, se fez menino, se fez criança, foi dado a nós, encarnou, e nesse mistério da encarnação, Deus não deixou de ser Deus, mas Ele tomou forma humana, e estando em forma humana, morreu na cruz do Calvário, para que todo aquele que olhasse para aquela cruz e reconhecesse que nela está a sabedoria desprezada por esse mundo, reconhecesse que ali está a verdadeira sabedoria e a verdadeira vida, todo aquele que olhar para o Cristo da cruz terá recebido a verdadeira mensagem do Natal, a verdadeira mensagem da encarnação. O profetizado é o maravilhoso conselheiro. Amém? Nessa noite eu não sei se você precisa de um conselho, de direção. Não sei se nessa noite você precisa expor algo diante do Senhor. Ou talvez
você precise expor algo que você nunca teve coragem de falar ao Senhor. Mas acima de tudo, nessa noite, o que nós podemos pedir é que o Senhor nos dê sabedoria para vivermos uma vida que honre o seu nome. Se você puder, coloque-se de pé, nós vamos orar.